Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Êxodo 3. A palavra do Senhor nos fala assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Curva a sua cabeça. Bondade e misericórdia, Senhor, seja sobre a minha vida. Todo louvor, toda adoração sempre é dado a Ti, ó Pai. O Teu nome é exaltado, o Teu nome é glorificado, Deus, para todos sempre. A gente quer meditar na Tua palavra, e a palavra é do Senhor. A glória sempre é do Senhor. Senhor, mas eu peço misericórdia sobre a minha vida para proferir as palavras que vêm de Ti. E os Teus filhos que estão aqui, Senhor, estejam atentos àquilo que o Senhor quer transmitir para todos nós nessa manhã. E que ao final deste culto, essa palavra ela possa fazer diferença na nossa vida. E que a gente tome uma atitude baseado na palavra que provém de Ti. A gente sempre clama a Ti pelo derramar do Teu Espírito sobre a vida dos Teus filhos. E a música diz, Senhor, vem nos batizar, vem nos batizar. Vem derramar do Teu Espírito sobre este povo, que é o Teu povo. Clamamos a Ti, por bondade e misericórdia, ó Pai. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Você pode se assentar? Um bom dia a todos vocês que estão aqui. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, todos que estão aqui, a todos que nos acompanham também de suas casas, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Meus irmãos, palavra do Senhor para nós nessa manhã, chamado de Moisés. Chamado é ato de pronunciar o nome de alguém para pedir que essa pessoa se aproxime de você. Isso é chamado. Desde muito pequeno a gente aprende a atender o chamado. Uma criança ali com os seus 5, 6 meses, ela já aprende a atender o chamado da sua mãe quando a sua mãe lhe chama pelo seu nome. Então, de muito pequeno, a gente já aprende isso. Nós, quando estamos na escola, no colégio, a gente aprende a responder à professora quando ela chama o nosso nome. A gente fala presente. A gente aprende também a responder às professoras na classe dos cordeirinhos, a responder à professora na classe do Ministério de Criança e Adolescente. E normalmente a gente respondia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Era o versículo que normalmente a gente respondia às nossas professoras. A Bíblia, ela é repleta de pessoas que são chamadas a fazer a vontade de Deus e para cumprir a sua obra. No sábado passado, o presbítero Isaías, ele falou aqui sobre o chamado de Abraão. E coube a mim, a pedido da igreja, falar hoje sobre o chamado de Moisés. Então a gente entende que na Bíblia Sagrada os chamados são diversos.
Samuel foi chamado, Isaías foi chamado, os discípulos foram chamados, Elias foi chamado, João Batista foi chamado. Todos foram chamados para fazer a vontade de Deus. E hoje a gente vai falar sobre o chamado de Moisés. Moisés, um levita que nasceu em uma época em que o povo estava vivendo uma escravidão. A gente entende no decorrer da história que o povo vai, através de José, para o Egito, lá na terra de Gósen, e lá eles ficam por um período, e os reis mudam, o faraó muda, e chega um momento em que o faraó vê que o povo está crescendo muito, e tem o temor de que o povo de Israel, o povo hebreu, ele se junte com outro povo, e que assim venha guerrear, venha tomar o próprio Egito. E nesse sentido, a gente vê que Faraó manda que as parteiras, elas, quando se nascesse um menino, a história nos conta isso, a palavra de Deus, a Bíblia nos conta isso, que quando nascesse um menino, ela deveria então sacrificar esse menino. As parteiras, com temor disso, não fazem isso. E a gente vê que Moisés, ele nasce nesse contexto. E a sua mãe, Joquebede, ela elabora um plano para salvar a vida do seu filho Moisés. E esse plano consistia em ela colocar o seu filho em um cesto de junco, fazer com que ele descesse no rio. Miriam vai acompanhando ali Moisés. E a gente conhece na história que ele chega até um determinado momento, a filha de Faraó está lá. E quando ele chega naquele momento, a filha de Faraó escuta o choro, vai e pega a criança. Logo Miriam vem e tem todo o contexto. Ela apresenta depois a sua mãe, a própria Joquebede, para criar Moisés por alguns anos. E ele é criado pela sua mãe. A sua mãe ensina para ele todos os ensinamentos do povo hebreu. Depois ele volta para o palácio. E lá no palácio ele também tem todos os ensinamentos do povo egípcio, e isso seria extremamente importante para Moisés, para a missão, para o chamado que Deus estava incumbindo ele. Esse é um pouco do contexto da história. E Moisés, ele vive 40 anos no meio do povo egípcio, depois ele sai, ele vai e vive literalmente 40 anos no deserto, e essa foi a vida de Moisés. Mas em determinado momento da vida de Moisés, ele tem um chamado. Ele escuta um chamado. E o que essa história do chamado de Moisés e o aceitar do chamado feito por Deus sobre a vida de Moisés, ela nos ensina? Por que será que Deus chamou Moisés? Por que será que Deus me chama? Por que será que Deus te chama? Porque Deus continua chamando. Porque assim como Deus chamou muitos, conforme a Bíblia Sagrada nos traz, Ele continua chamando a cada um de nós. Deus, Ele nos chama, meus irmãos, por nossa experiência. E você pode se perguntar, mas eu experiente? É a mesma pergunta que eu faço. Eu experiente? Por anos, Moisés, ele foi forjado. Por anos, Moisés, ele foi forjado por 40 anos, com a sua mãe, com o povo egípcio. Depois ele foi forjado mais 40 anos no deserto, e isso seria extremamente importante para ele, essa experiência que ele tinha no deserto. Então Moisés tinha experiência. Tudo que Moisés viveu fez com que ele criasse essa experiência, sendo que essa experiência seria extremamente utilizada na vida dele. A missão dada a Moisés não foi uma missão simples, foi uma missão árdua, foi uma missão difícil. Só que ele tinha a experiência necessária para obter êxito, não pela sua própria palavra, não pelas suas próprias forças, mas porque o Deus que estava com ele era o Deus que concedia a ele força. É o Deus que concedia a ele a vitória. E Moisés, por tempo, Moisés ele não aceitou um chamado, né? Primeiro a gente lê aqui que ele disse, eis-me aqui. Mas depois ele começou com uma série de indagações. Mas eu, Senhor?
eu não tenho experiência, eu não falo bem. E o Senhor foi dando resposta a cada uma. O grande eu sou estará com você. Você vai ter o seu irmão que estará ao seu lado também. Mas Moisés teve que, em determinado momento, aceitar o chamado que Deus fez por ele. O conhecimento que você adquire, a experiência que você adquire na sua vida cotidiana, no seu trabalho, na faculdade, no bairro onde você vive, na família que você está, essa experiência que você tem, é só você que tem. Nenhuma outra pessoa tem essa experiência. E para atender o chamado, você tem que usar essa experiência, eu e você, nós temos que usar essa experiência para atender o chamado que Deus faz para cada um de nós. O pastor, os presbíteros, os diáconos, eles não têm o crachá para entrar lá no seu trabalho. Ele não tem o crachá para entrar lá na sua faculdade. Ele não tem como ir até lá. A única pessoa que pode entrar naquele local e que é autorizada é você. É você que tem experiência com as pessoas que estão ali do seu lado. Por vezes, a gente fica esperando um chamado para pregar em um país longínquo, em uma nação que carece da pregação, carece do evangelho. A gente fica esperando isso. Isso pode acontecer? Pode. Mas o chamado está aí. As pessoas estão aí, sedentas pela palavra de Deus. Talvez você seja o único com essa experiência no meio onde você está. Nos últimos dias, a gente viveu uma festa que o país para por causa dessa festa. Literalmente o país para. Onde todas as coisas são permitidas, onde você pode fazer tudo. É uma festa da carne. E talvez no local onde você esteja, no trabalho, na faculdade, a pergunta que se teve para você foi a mesma pergunta que foi feita para mim quando eu voltei para o meu trabalho. Como é que foi o carnaval? O que você fez no carnaval? Essa foi a pergunta que foi feita para mim, talvez tenha sido a pergunta para você. E talvez você seja o único que tenha respondido, o meu carnaval é diferente. A resposta que eu dei assim, o meu carnaval foi em retiro, como sempre eu faço. E você também tem a experiência daquilo que você faz nesse período. Talvez você seja o único ali naquele meio que tenha essa experiência. Mas você precisa utilizar essa experiência para atender o chamado de Cristo, para atender o chamado de Deus e fazer diferença naquele local onde você está. Moisés, ele utilizou a experiência que ele tinha de vida para fazer a diferença no chamado que foi feito por Deus sobre a vida dele. Se Deus chamasse uma pessoa que não tivesse uma experiência como ele tinha no deserto, será que o povo teria passado 40 anos peregrinando pelo deserto? E não estou dizendo, a gente vai falar mais sobre isso, que Moisés era perfeito. Não estou falando isso. Então, meus irmãos, só você pode estar em determinado lugar. Moisés, ele foi chamado para voltar para um local que ele já conhecia. Ele passou 40 anos no deserto. E ele foi chamado para voltar para o Egito. E ele já conhecia o Egito. Ele já sabia dos costumes daquele povo. Ele já sabia no que aquele povo acreditava. E isso foi importante no chamado que Deus fez para ele. Deus te chama para te usar com a experiência que você tem, no local onde você está. E se Ele te chamar para ir para outro local, vai. Mas eu preciso aceitar o chamado de Deus na minha vida. Você precisa aceitar o chamado de Deus na sua vida. E todos nós sabemos qual é o chamado de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E Deus, meus irmãos, Ele não chama os perfeitos. Mas Deus aperfeiçoa os chamados. Ele não chama os perfeitos. Se a gente acha que Deus vai chamar só aqueles que são perfeitos, a gente está totalmente enganado. E Moisés, ele estava longe
muito longe de ser perfeito. No capítulo 2, a partir do versículo 11, é relatado um pecado terrível de Moisés. Se a gente volta um pouquinho no texto que eu li, no capítulo 2, a gente vai ver que Moisés cometeu um assassinato. É muito legal quando a gente só estuda, e é importante para nós, as coisas boas que os personagens bíblicos fazem. Mas por vezes a gente pula também o que eles não fizeram de bom. Mas o que eles não fizeram de bom é para que eu e você, a gente entenda que Deus não chama os perfeitos. Deus aperfeiçoa os chamados. E a Bíblia está repleta de gente que foi chamada que era imperfeita, que precisou ser aperfeiçoado, porque Deus os chamou. E daí a gente às vezes coloca um discurso, mas eu não sou perfeito, Senhor. Eu não consigo falar bem, eu tenho dificuldade para me comunicar com as pessoas. Deus não chama os perfeitos, Deus aperfeiçoa os chamados. Como eu falei, a Bíblia ela está repleta de personagens. Davi não era perfeito. Davi não era perfeito. Paulo não era perfeito. Elias não era perfeito. Pedro também não. A gente gosta da história bonita. Paulo foi chamado quando ele tinha cartas para perseguir o povo de Deus. Pedro foi chamado sendo discípulo de Jesus. E no chamado de Pedro, Pedro ele era imperfeito. Pedro negou Jesus por... Pedro cortou a orelha. Davi foi chamado, mas Davi foi adúltero. Davi foi assassino. Essa é a história não bonita dos personagens bíblicos, para dizer que eles eram imperfeitos, para dizer que eu sou imperfeito, como eu sou um homem imperfeito. Mas Deus, pela sua misericórdia, porque é só a misericórdia do Senhor, só a misericórdia dele, Ele vem aperfeiçoando a cada um de nós no nosso dia a dia. Vem aperfeiçoando. Não é fácil para cada um de nós aceitar o chamado. A gente coloca muitas vezes desculpas, mas a palavra fala para a gente que Deus está conosco. Ele é a nossa boca. O Espírito Santo é quem convence, mas para o Espírito Santo convencer, eu preciso falar da experiência que eu tenho, mesmo que seja básica. Tem muita gente que a gente nem imagina, que está no ônibus ali, entregando um panfleto. E ela não pediu, eu estou citando exemplo de pessoas que eu conheço. Ela não pediu para a igreja imprimir aquele panfleto para ela, não. Ela foi lá com o dinheirinho dela, fez um cartazinho, e ela vai no ônibus e entrega para uma, para outra pessoa. Esses dias atrás eu peguei a Bíblia de uma irmã, e daí eu abri e tinha um marcador assim, aquele marcador era diferente, e eu fiquei curioso. Irmã, onde é que a senhora conseguiu esse marcador? Ela falou assim, não, eu mandei imprimir e eu entrego isso no ônibus. E ela não fala isso para ninguém. Ela não abre a boca dela para falar isso para ninguém. Ela é perfeita? Ela não é perfeita. Mas ela aceitou o chamado de Deus. E com a experiência que ela tem, sem colocar desculpas, ela vai e faz a obra do Senhor. Eu dou graças a Deus, porque Ele chamou a cada um de nós para a sua obra, para fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo sendo imperfeitos. Tem uma música do Baruch, e eu estava ontem estudando, e eu coloco um fone para estudar. E no momento que eu estava estudando exatamente esse pedaço aqui, eu escutei a música dele dizer assim, estou bem certo que não alcancei, sou imperfeito,
e falho eu sei, mas continuo, vou caminhando, prossigo e não volto atrás. Eu sou imperfeito, mas eu sigo caminhando. Eu não volto para trás, eu não olho para trás, mas eu vou para frente. Eu posso cair hoje, mas eu vou levantar. Deus vai me levantar e eu vou seguir. Eu não vou parar. É isso que a gente precisa fazer. Não adianta a gente ficar vendo e pensando nas imperfeições. A gente tem que aprender sim com os nossos erros, mas a gente tem que prosseguir. Isso não pode ser desculpa para a gente continuar fazendo a vontade de Deus, para a gente continuar proclamando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não abre mão da vida de nenhum de nós. Ele quer que nós estejamos à disposição dele para fazer a sua obra. E Deus, meus irmãos, ele chama trabalhador, viu? Deus, ele chama trabalhador. Por anos, Moisés, ele teve muitas coisas à disposição dele. Muitas coisas. Por estar no palácio, ele tinha pessoas que iam lá. E quando ele precisava de algo, essa pessoa vinha e trazia para ele. Pessoas que estavam à disposição dele. Só que isso tudo acabou a partir do momento que ele teve que fugir. A partir do momento que ele teve que ir para o deserto. E lá onde ele estava, ele teve que trabalhar. O capítulo 3 inicia falando isso, que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro. Moisés estava fazendo isso. Então Moisés ele era um trabalhador. Moisés ele tinha uma nova função. Paulo, ele quando escreve a carta aos Tessalonicenses, ele alerta que quem não trabalhar, não come. E não se meta na vida de nenhuma pessoa. Não sou eu que estou falando, é Paulo que está falando. Ele diz assim, que aquele que não trabalhar, não come. E ele coloca mais uma coisa, não se meta na vida de ninguém. Paulo coloca dessa maneira. Pedro, Tiago e João, eles estão pescando. Deus vai lá e chama eles. Mateus, ele estava trabalhando, ele estava cobrando impostos, mas ele estava trabalhando. Paulo, como eu falei, ele estava trabalhando. Era o trabalho dele, perseguir os cristãos, mas ele estava trabalhando. Deus chama a gente trabalhadora. Deus chama a gente trabalhadora porque a gente precisa trabalhar para o reino. A gente precisa fazer a vontade de Deus. A gente precisa falar do reino de Deus. A gente fica contente, feliz, quando a gente vem na igreja e vê pessoas novas fazendo parte da igreja. A gente fica feliz com isso, quando pessoas se juntam, pessoas de outras localidades que se juntam à igreja e a gente segue fazendo, a gente segue caminhando, a gente fica feliz com isso. Mas para isso a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer, a gente precisa discipular. A gente precisa discipular. Porque as pessoas se achegam. E se a gente não juntar do lado dela e falar, meu irmão, funciona dessa maneira. O discipulado é isso. É a gente se juntar com pessoas que estão se achegando à igreja e explicar para ela a palavra de Deus. Para isso a gente precisa trabalhar. Porque Deus, ele chama pessoas que são trabalhadoras. E o chamado, ele é pessoal, ele é para você. O chamado é para você dizer assim, eis-me aqui, envia-me. Não é eis-me aqui, envia o meu irmão. É eis-me aqui, eu vou. Envia-me a mim, eu irei. A resposta de Moisés ela foi imediata. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Deus chamou ele pessoalmente, pelo nome. Aqui foi literal, mas a gente não adianta ficar esperando assim, Evandro, uma voz que vem do alto e que eu vou escutar ela audivelmente. Se eu ficar esperando isso, eu vou ficar esperando por muito tempo. Pode acontecer? Pode. Mas o chamado está aí.
O chamado é pessoal, é para cada um de nós. Não é para o meu vizinho, o chamado é para mim. Eu preciso fazer. A resposta de Moisés, ela também foi imediata. Depois ele fez uma série de indagações. Mas no primeiro momento ele falou: eis-me aqui. Eis-me aqui. Moisés, ele foi cumprir a vontade de Deus. Ele foi fazer aquilo que Deus pediu que ele fizesse. E a Bíblia, ela tem diversos chamados. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Gênesis 12, 1 e 2. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Josué. Então o Senhor veio ali, esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, que o teu servo ouve. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Discípulos. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Paulo. Chamados, experientes, trabalhadores, imperfeitos, chamado pessoal, aceitaram o chamado para fazer a obra do Senhor. Tem muitos outros chamados que a Bíblia traz para cada um de nós, mas tem o meu e o seu chamado. Tem o meu e o seu chamado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o grande chamado, essa é a grande comissão dada por Deus a cada um de nós. Pregar o evangelho de Jesus Cristo a toda a nação. E o evangelho, meus irmãos, e o chamado continua. Talvez você não seja chamado para pregar em público, mas você foi chamado. E quando a gente fala pregar em público, meus irmãos, é interessante dizer que o pregar em público é só uma fatia pequena, importante, de tudo que Deus faz. Mas não adianta só o pregar em público. Não adianta só a pessoa ser eloquente. Porque é no dia a dia que o chamado precisa acontecer. É lá onde você está. É no bairro onde você está que você precisa fazer a diferença. É na faculdade onde você está, é no trabalho onde você está que você precisa fazer a diferença. E todos nós somos chamados. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém.
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Este chamado que nós temos aqui é para que mais e mais pessoas possam ter em suas vidas o grande chamado. O grande chamado. O chamado que a gente vivencia hoje é para que mais e mais pessoas possam ser chamadas no grande chamado, que é na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. O chamado que a gente vivencia hoje é para que mais e mais pessoas possam escutar este grande chamado que será feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O chamado que Moisés aceitou para levar novamente o povo à terra prometida, a Canaã, que ele não teve o privilégio de adentrar. É o mesmo chamado que Deus faz para cada um de nós, para a gente levar mais e mais pessoas à Canaã celestial. A gente precisa, em todos os momentos, aceitar o chamado feito por Deus a cada um de nós, para que as pessoas possam também aceitar esse chamado. Vamos ficar em pé? Apocalipse, capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aqui a gente tem problema. Aqui a gente tem dificuldade. Aqui a gente é imperfeito. Aqui a gente peca. Aqui a gente perde. A gente ganha. Aqui a gente perde o nosso ente querido. Mas a palavra diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse mais ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Essa é a palavra do Senhor, esse é o grande chamado do Senhor. Para que nós possamos pregar, para que a gente possa falar dele, para que as pessoas possam escutar isso. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mais e mais pessoas precisam escutar isso. Depende de mim e de você. Depende da gente. Não é dos anjos, é de mim e de você. Na sua simplicidade, na minha simplicidade, no meu pesar de boca,
tremendo na presença de Deus, temendo a presença de Deus, sabendo que eu sou imperfeito, sabendo que se eu pudesse eu estava ali no banco, mas Deus chama cada um de nós. Deus chama você e quer te usar lá onde você está. Lá onde você está. Eu não consigo estar lá, o pastor não consegue estar lá. Você é um no meio de tantos que não tem perspectiva de escutar esse chamado. Você precisa fazer diferença lá. Eu preciso fazer diferença lá. Eu comentava nessa semana com o meu sobrinho que eu faço discipulado com ele. E a gente, em determinado momento, a gente compartilha. O que você precisa fazer mais? E o compartilhar meu foi: Senhor, eu preciso falar mais de Ti. Eu preciso falar mais do Senhor. Eu preciso ser a luz que a gente tanto fala. Mas essa luz precisa resplandecer mais sobre a minha vida. Eu preciso mostrar a glória do Senhor. Você precisa mostrar a glória do Senhor. Você precisa falar dele. Você precisa aceitar o chamado. E não tem jeito. O chamado é para todos nós. Para todos. E a gente precisa entender que o chamado é um privilégio. É um privilégio falar de Jesus. É um privilégio proclamar a palavra dele. É um privilégio ser luz em meio às trevas, ser sal em meio à podridão. É um privilégio para cada um de nós. Vamos aceitar o chamado do Senhor. Vamos aceitar o chamado dele. Vamos aceitar o chamado dele. Você consegue aceitar o chamado de Deus para falar dele? Se eu e você, a gente fala mais de Jesus, essa igreja aqui não vai ter como comportar a quantidade de pessoas. A gente vive um evangelho puro, verdadeiro. Não é esse evangelho de fachada. Não é esse evangelho que pode todas as coisas. Mas é o evangelho que eu faço, que eu guardo, porque eu amo a Deus, porque Ele fez tanto por mim, porque Ele faz tanto por mim. É esse o evangelho puro e verdadeiro que nós, adventistas da promessa, cremos e falamos. É esse o evangelho. Os nossos pais estão passando, e cabe a mim e a você, cabe aos nossos filhos, cabe a cada um de nós falar do evangelho de Jesus Cristo, proclamar o evangelho de Jesus Cristo, a mim e a você. Que Deus abençoe as nossas vidas, que a gente entenda cada vez mais o chamado de Deus sobre cada um de nós. Que Deus complete essa palavra simples e singela no teu coração. Que Ele use de misericórdia sobre a sua vida, assim como Ele usa de misericórdia sobre a minha vida. Que Deus nos abençoe. Deus de infinita graça, bondade e misericórdia. Senhor, a gente está aqui. A Tua palavra, Pai, ela fala com todos nós. Ela falou comigo, Pai. Eu, através do Teu Espírito Santo, eu espero que essa palavra tenha falado com os Teus filhos aqui. Senhor Deus, nos use conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Nos use na simplicidade da nossa boca, do nosso coração. Nos use, ó Deus, e nos dê ousadia. Ousadia para falar. O Evangelho precisa ser pregado a todos. A todos. Desde o mais simples até o mais culto. O Evangelho precisa ser pregado. Porque o Teu Evangelho não tem limitação. Nós é que por vezes limitamos o Teu Evangelho. Que a gente aceite o chamado que provém de Ti, que provém do Teu bendito, misericordioso e poderoso nome. É um Evangelho puro, Senhor. E a gente se orgulha disso. Eu me orgulho, ó Pai, de poder pegar a Tua palavra e dizer que eu creio na Tua palavra, em toda a Tua palavra. Eu me orgulho, Senhor, de dizer que eu guardo os mandamentos do Senhor. Todos eles, ó Pai, todos eles. E eu não faço isso porque eu tenho medo. Não é por isso. Eu faço isso porque eu amo o Senhor.
Isso é pouco ainda por tudo que o Senhor fez e faz nas minhas vidas. Por isso eu te peço, abençoe a todos nós. Dá-nos, ó Pai, a palavra, que a gente aproveite as oportunidades que surgem à nossa frente e que a gente fale de Jesus Cristo em todos os momentos. Todo louvor, toda adoração, toda glorificação seja ao teu bendito nome, ó Deus. Amém, Senhor. Amém.